Olá pessoal, hora do contrato parcial de trabalho. Que tipo de contrato é esse? E aí a gente tem alguns questionamentos, né, que muitos me fazem. Professor, no contrato de trabalho parcial a pessoa vai trabalhar menos do que 44 horas semanais. Sim, vai trabalhar menos do que as 44 horas semanais. Vou falar tudo isso para vocês. Aí a pessoa me diz o seguinte: professor, mas quando você trabalha menos do que 44 horas semanais, ela poderia ganhar menos do que um salário mínimo? Porque o salário mínimo é vigente para quem trabalha 44 horas semanais. Ele poderia ganhar menos do que um salário mínimo? E a pergunta é capciosa. Por que essa pergunta é capciosa? Porque se o salário é mínimo, ninguém pode ganhar menos do que o mínimo. Não é assim que se entende? E é isso que a gente vai entender agora, como funciona e como regimentar isso, né? Operacionalizar isso na prática dentro do DP, dentro do departamento pessoal. Legal? Vamos lá? Vamos junto então? Vou mostrar agora a parte conceitual então. Olha só. Tá tudo baseado dentro do artigo 58, pessoal. O artigo 58 lá da CLT, tá? Então lá, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares na semana, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 6 horas suplementares semanais. Então vamos lá, vamos voltar aqui comigo. Seguinte, suponhamos então que nós temos uma pessoa que vai trabalhar para a gente e ela vai trabalhar por meio período, digamos assim, ok? Meio período, vamos falar que vai trabalhar 4 horas por dia. Você vai trabalhar 4 horas por dia, vezes 5, 4 vezes 5 dá 30, vou fazer um contrato com ela de 30 horas semanais. Tá, ela pode fazer hora extra? Não, ela não pode fazer hora extra. Por que ela não pode fazer hora extra? Ela não pode fazer hora extra porque o contrato, para ser considerado parcial, ele pode ter no máximo 30 horas. Só que aí, com a reforma trabalhista, teve uma sacadinha. O que eles fizeram? Olha, se você fizer firmar um contrato de 26 horas, você poderá sim fazer até 6 horas extras na semana. 6 horas extras na semana significa que o contrato dele ele vai poder ultrapassar os 30, vai para 32 horas na semana. Então tem essa jogada, tá? Eu não vejo vantagem muito grande de falar assim, nossa, eu vou contratar então com 26 horas e aí depois eu vou trabalhar 32. Tem que lembrar que essas 6 horas excedente ele vai ganhar no mínimo 50% a mais do valor da hora dele normal dentro do contrato de trabalho, tá? Então a gente tem que ter muito bem esse jogo, saber como vai fazer. Esse contrato parcial é muito utilizado para quem trabalha, por exemplo, trabalha meio período, para quem é horista. Vamos lá, professores, horistas também trabalham com esse contrato parcial, tá? Vamos lá, vamos trabalhar mais dentro desse contrato aqui. Vamos lá, olha só. Caso a empresa opte pelo banco de horas, os empregados de tempo parcial deverão obrigatoriamente ter suas horas extras compensadas na semana seguinte. Olha só, tem a figura do banco de horas, a gente até falou sobre isso em outra aula. Mas no caso de um contrato parcial de trabalho, se a empresa optar, não vou te pagar a hora extra, tá? Fez lá um contrato de 26 horas e fez hora extra na semana passada, 6 horas extra na semana passada. Olha, não vou te pagar a hora extra, eu quero que você vá para o banco de horas. Beleza, ele tem uma semana só para compensar. Aquele trabalhador só pode se compensar na próxima semana. Se não compensar na próxima semana, eu tenho que fazer a hora extra dele e pagar a hora extra dele normalmente, tá? Então não tem banco de horas para compensação mensal e não tem banco de horas para compensação anual. Mas tem um acordo coletivo. Ele é nulo, ele é inválido. No caso de trabalhadores por contrato de trabalho parcial, ele deve obrigatoriamente, se for para compensar, no máximo até na semana que vem. Se passou disso, mas eu esqueci, vai compensar na outra semana. Esquece, tem que fazer o pagamento da hora extra, tá? Você, lá no departamento pessoal, lá no DP, você precisa estar ciente disso. Identificou horas extras e não identificou na outra semana. Imagine você lá, a gente está no começo do mês, lá no primeiro dia do mês, né? Fechando folha de pagamento. Aí você identificou que ele teve horas extras na semana tal, vamos falar assim, na primeira semana do mês anterior, ele fez horas extras, fez 2 horas extras. Na segunda semana não houve compensação de horas, ele continuou trabalhando as 26 horas normalmente. O que eu vou fazer? Aquelas 2 horas extras eu vou levar para a folha de pagamento para fazer o pagamento das horas extras. Não há mais possibilidade de compensação, porque já passou de uma semana. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Ou seja, não vale a regra para compensação mensal, semestral ou anual. Tá bom, isso a gente já falou também. Vamos para a próxima
situação. Olha só, para os empregados de jornada integral, só pode passar o contrato para tempo parcial se previsto em convenção coletiva com a concordância do empregado. Vamos lá. A regra lá no artigo 7º da Constituição Federal diz o seguinte, que nenhum trabalhador poderá ter rebaixa de salário. Nenhum trabalhador poderá ter rebaixa de salário, ter seu salário diminuído, salvo se houver um acordo coletivo entre as partes, com a ajuda do sindicato, um acordo coletivo, e também a diminuição da jornada de trabalho. Então é um caso excepcional, um caso de crise, um caso de uma situação totalmente fora, atípica, tá bom? Mas tem que haver uma convenção coletiva para isso. Vamos lá. Tá lá no artigo 7º da Constituição Federal. O inciso é o 6º. A irredutibilidade do salário, salvo o dispositivo, o disposto, né, em convenção ou acordo coletivo. Legal, vamos mais. É permitido que o funcionário em tempo parcial receba salário proporcional ao tempo de trabalho. Isso lá no comecinho eu comecei a falar, lembra? Será que um trabalhador no Brasil pode receber menos do que um mínimo, do que um salário mínimo? Será que ele pode receber isso? A resposta está aqui. Ele é permitido, o funcionário em tempo parcial receba o salário proporcional ao tempo de trabalho. Sendo assim, este funcionário poderia receber menos de que um salário mínimo no mês, desde que o valor da sua hora represente o valor mínimo da hora ou o mínimo da categoria. Então vamos voltar aqui. Professor, o salário mínimo é X. Ele vai receber metade de X? Sim, desde que a hora dele represente o mesmo valor da hora de quem trabalha 44 horas semanais, tá? Mas o outro trabalhador aqui, ele ganha mais do que o salário mínimo, porque é o salário da convenção, e a convenção é bem maior do que o mínimo. Tem que valer o valor do salário da convenção, e não o mínimo. É aquele lá, tá? Igualitariamente, ok? O valor da hora do salário. Beleza, vamos lá. O salário não pode receber, a gente já falou. Vamos andar. Vamos lá, regra de ouro, essa aqui é importante. Regra de ouro. Um trabalhador em jornada normal, conforme a Constituição Federal, tem duração de 8 horas diárias. Está na Constituição, tá? 8 horas diárias e 44 horas semanais. E 220 horas mensais. Se tem uma coisa que dentro do departamento pessoal a gente tem que saber assim... Muito é a questão das 220 horas, tá? Para fazer cálculo de hora, a gente tem que saber a questão das 220 horas. Essa é a hora de uma jornada normal, 220 horas. Legal? A gente vai ver outros tipos de contrato que não vai usar 220 horas, mas ele é proporcional a 220. Legal? Ele é proporcional a 220. Vamos lá. Vamos fazer então um exemplo aqui, olha só. O trabalhador de 44 horas semanais que ganha, suponhamos que ele receba R$1.045, R$1.045, ok? R$1.045. Tá bom. E o trabalhador de 30 horas semanais? Quanto que ele vai receber baseado no que ganha um trabalhador que trabalha as 44 horas? Suponhamos que o trabalhador que trabalha 44 horas ganha R$1.045. Um trabalhador similar vai fazer a mesma função, só que num contrato parcial, né, um contrato de tempo parcial. Quanto que ele deveria ganhar? No mínimo ele deveria ganhar R$ 712,50. E como funciona? A gente pega lá o 1.045, divide por 220, a gente encontrou o valor da hora dele. Tá aí, ó, R$ 4,75. R$ 4,75. Professor, por que você dividiu por 220? Mostrei no slide anterior. 220 é o tempo de horas trabalhadas por um trabalhador normal. Então, 1.045 dividido por 220, R$ 4,75. Tá bom. E agora, o que a gente faz? A gente vai pegar 4,75 e multiplicar por 30. Professor, por que por 30? Porque nesse exemplo aqui a gente está usando um trabalhador que tem contrato parcial de duração de 30 horas semanais. 30 horas semanais. Então, 4,75 vezes 30, a gente já encontrou 142,50. O que é 142,50? 142,50 é o valor da semana. E quanto que ele vai receber no mês? Se ele tiver um contrato, né, que vai trabalhar 30 horas semanais, vai trabalhar todas as semanas, normal. Seria fixo, né? A gente vai pegar, vamos multiplicar isso por 5, 142,50 vezes 5 semanas, que é igual a 712,50. Aí você pode estar falando para mim, professor, mas só tem 4 semanas, não tem 5. Na questão desse cálculo, a gente trabalha sempre com 5 semanas, tá? Na média vai dar 5 semanas, a gente vai trabalhar sempre com 5, não é 4.
A gente vai trabalhar sempre com 5. Lembra disso, tá? Pra gente fazer o cálculo, se você pegar hoje o seu salário, pra você conseguir chegar no seu salário hoje em horas, você vai ter que fazer isso. Acho que eu até coloquei um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Vou mostrar esse exemplo, vai ficar mais fácil ainda. Olha só, um exemplo hipotético. Vamos imaginar um trabalhador que fosse trabalhar só 22 horas, ou seja, metade do que é um trabalhador normal, certo? Ele tem que ganhar metade do que o trabalhador ganha, concorda comigo? Se um trabalhador ganha, esse trabalhador que trabalha com tempo normal de 44 horas, ele ganha 1.045, quem trabalhar por 22 horas na semana tem que ganhar no mínimo 522,50. Tá, mas como a gente faz esse cálculo? Mesma forma, 1.045 dividido por 220, a gente encontrou 475. 475 vezes 22 é igual a 104,50. A gente vai pegar 104,50 e multiplicar por 5 semanas. A gente encontrou os 522,50. E se você quisesse encontrar o valor da hora e voltar ele para mensal também de um trabalhador que trabalha as 44 horas semanais, você vai fazer da mesma forma. 1.045 dividido por 220. Aí o valor que você vai encontrar é 4,75. Aí ao invés de multiplicar por 22, multiplica por 44. Multiplicou por 44 e depois o valor você multiplica por 5. Então esse resultado, essas 5 é importante e eu gera muita confusão. Eu sei disso, então eu estou deixando claro, tá? Professor, por que multiplica por 5? Porque é a forma que se faz, porque a média são 5 semanas para o trabalhador, ok? Normal, tá? Então, 220, regra pétrea, 220 horas. 220 horas é a regra de quem trabalha 44 horas semanais. São 220 horas por mês. Todo o divisor sempre vai ser 220 nesses contratos normais, tá? Aí eu quero fazer, quanto que ganha a hora para quem não trabalha 220, para quem não trabalha 44 horas semanais, que trabalha 30? A gente faz essa continha que a gente fez. Divide o salário total por 220, multiplica pelo valor da quantidade de horas, depois multiplica pela quantidade de semanas, nesse caso aqui são 5 semanas, tá? Vamos lá. Tá, olha só, isso aqui é algo que a gente tem que falar. É estranho, mas é o que foi definido com a reforma trabalhista, tá? Antes da reforma trabalhista, os trabalhadores em contrato parcial tinham um período de férias. Essa é a parte legal, na verdade, né? Tinham o período de férias limitados a 18 dias. Porém, com a reforma trabalhista, a regra de contrato tempo parcial passou a ser o artigo 130, tá? Ele deixou de ser lá no artigo do contrato parcial e foi para o artigo que é para todo mundo, o artigo 130, que é o que regulamenta todos os tipos de contrato. Em resumo, desde 2017, os trabalhadores em tempo parcial também possuem direito a férias de 30 dias. Tá, antes não se tinha, era só 18 dias de férias. Hoje já tem 30 dias de férias normalmente. Legal? Vamos lá. O que mais que a gente tem para trabalhar essas situações? Tá, vamos lá. Deixa eu falar só umas situações com vocês. Se no contrato parcial eu tiver uma situação que eu precisar que um trabalhador com um contrato de 30 horas semanais ele faça hora extra acima das 30 horas semanais, a empresa vai ter um problema. Vai pagar a hora extra? Mas eu quero pagar a hora extra, tudo bem. Você quer pagar? Tudo bem, pague a hora extra. Só que ele não pode mais ficar como contrato parcial. Ele teria que ser transferido para um contrato normal, e aí você teria um problema, porque ele está fazendo menos horas, e aí isso é causa grandes transtornos para a empresa, tá? Contratos parciais não podem exceder as 30 horas, porque a gente vê aí todos os dias disputas trabalhistas por causa desse motivo, tá bom? É isso, pessoal. Contrato de tempo parcial de trabalho. É importante saber e é importante também fazer esses cálculos aí que a gente colocou. Legal? Como eu sempre digo, forte abraço, fique com Deus e até mais!